O que é enfermagem, do cuidado à ciência? Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre enfermagem. Eu sei que muitos pensam que enfermagem é somente curativo e injeção. E quem pensa dessa forma tá muito errado. Enfermagem é tecnologia, enfermagem é cuidado, enfermagem é ciência. Enfermagem tem muita coisa envolvida ali, né? Eu sou a Bruna, eu faço faculdade de enfermagem, eu também faço curso técnico de enfermagem. Dentro desse curso técnico, eu também me formo como auxiliar de enfermagem. Além disso, eu também faço faculdade de biomedicina e nutrição. E tenho, sim, uma paixão imensa pelo universo da saúde. E eu também pretendo fazer medicina e psicologia. E não, eu não escolhi enfermagem como segunda opção. Também não escolhi biomedicina e nem nutrição como segunda opção de medicina, porque não tem nada a ver. Cada área tem a sua forma, cada área tem ali as suas funções, né? E toda área tem uma função completamente diferente uma da outra. Só que no futuro eu entendo que essas profissões que eu também amo muito vão me compor a profissional que eu tanto desejo ser. Vamos lá falar um pouco agora sobre enfermagem. Enfermagem é uma área muito subestimada, né? As pessoas falam muito mal de enfermagem, inclusive eu quase desisti do curso de enfermagem, do tanto que as pessoas falavam. E na verdade eu não desisti do curso porque eu não gostava. Na verdade, o tanto que as pessoas estavam falando mal de enfermagem, eu estava ouvindo o que as pessoas estavam falando e eu não estava me aprofundando no curso. E aí, o que que eu fiz, né? Isso antes de eu iniciar o curso. Eu fui pesquisar, assim como você tá aqui querendo entender o que é enfermagem. Então eu fui pesquisar, eu fui entender de fato o que que era a tão enfermagem, me aprofundar mesmo, gente. Quando eu falo me aprofundar, é de fato descobrir o tanto o salário, descobrir o que de fato o enfermeiro faz, qual que são as diferenças, né? Onde os enfermeiros são valorizados. Gente, eu fui muito além mesmo. Fui descobrir sobre enfermagem fora do Brasil, né? Fui descobrir muito além mesmo, sabe? Sobre enfermagem. E foi aí que eu entendi, né? Que eu já amava a profissão e que de fato era aquilo que eu queria fazer. E eu, de fato, hoje estou fazendo faculdade de enfermagem. E qual que é o ponto que eu venho falar aqui pra você, né? Dentro desse canal você vai ouvir muito sobre enfermagem, sobre esses outros cursos que eu falei pra você, né? Biomedicina, nutrição, medicina e psicologia. Vai ter muito conteúdos relacionados a essas áreas aqui dentro, a área da saúde. E o que você tá fazendo hoje de descobrir, né, de entender o que é enfermagem é vamos dizer, é a chavinha que falta aí dentro de você pra de fato você definir se é isso que realmente você quer ou não, tá? Então vamos falar um pouco agora sobre enfermagem. A enfermagem, ela é baseada em evidências, tá? Então ela é baseada em evidências. O médico, ele vai fazer o diagnóstico do paciente, a enfermagem, ela vai cuidar do paciente. Já o biomédico, ele vai cuidar do vírus ali dentro do laboratório. O enfermeiro, ele entende como que aquele vírus vai prejudicar o paciente. Através disso, ele vai entender como cuidar daquele paciente. A enfermagem, ela é muito mais além do que a gente vê, inclusive, nas graduações, inclusive o que a gente vê em um curso técnico. E eu gosto muito de entrar nesse assunto, eu vou entrar muito nesse assunto aqui também, porque às vezes a gente vai lá para a faculdade ou a gente tá num curso técnico que vai nos preparar para uma profissão maravilhosa, que é cuidar de outras pessoas, porém tudo que é passado ali dentro são temas rápidos, porque tem sim uma carga horária, e aqui dentro desse canal você vai ver eu me aprofundar muito. Então eu vou falar sobre como apareceu os primeiros enfermeiros, né? Os enfermeiros não só aqui dentro do Brasil, mas fora do Brasil, né? Eu vou contar tudo para vocês, porque eu vou trazer um estudo para vocês aqui muito, muito, muito aprofundado. E eu tenho certeza que esse canal vai compor você a se tornar de fato um ótimo enfermeiro, tá? Porque você vai aprender muito. Então, até mesmo uma dúvida que você tem sobre enfermagem, você vai vir aqui, você vai vir buscar. E eu tenho certeza que você vai tirar essa dúvida aqui dentro do canal, porque eu preparei vídeos incríveis aqui, séries de vídeos incríveis que eu pesquisei, inclusive, aqui dentro do YouTube, e não tinha esses vídeos aqui dentro, tá? Inclusive, eu falei assim, nossa, eu preciso trazer isso, porque são coisas muito boas, são coisas muito interessantes, que de fato vai te fazer se tornar um profissional ainda melhor. Então, a enfermagem, ela estuda, né, como que o vírus vai afetar aquele paciente. Tem até uma escala que ela se chama escala de Braden, que é sobre úlceras
Essa escala ela foi criada por enfermeiros, né, e a gente tem vários enfermeiros aí muito famosos, por exemplo, a Florence Nightingale, a Wanda Horta, são pessoas que criaram várias teorias, né, e assim há anos, há anos, há anos atrás, são teorias que, por exemplo, da Wanda Horta, que guia todos os hospitais do mundo inteiro, sabe, vários hospitais do mundo inteiro. Gente, isso é incrível, e isso foi criado por enfermeiros, não foi criado por médicos, não foi criado por ninguém, foi criado por enfermeiros. Então quando você ouve ali uma pessoa desvalorizando o enfermeiro e lá, entenda que o enfermeiro, ele, por exemplo, no caso ali da Wanda Horta, ela criou uma teoria, gente, que guia hospitais do mundo inteiro, que fazem pessoas de fato ter esperança, fazem de fato pessoas viver, né, criou teorias que fazem pessoas viver mais, né, e isso é incrível, tá. Então a enfermagem ela é linda, ela é maravilhosa, eu sou um pouco suspeita a dizer, né, inclusive porque eu faço técnico, e faço a graduação de enfermagem, mas a enfermagem ela tem uma história maravilhosa, ela é incrível e é uma profissão muito bonita e que de fato, eu vou até te falar uma coisa aqui, não adianta você buscar ser valorizado em lugares que não te cabe. Então se você é enfermeiro, se você é técnico também, se você está em um lugar onde você não é valorizado, esse lugar não te cabe, vai buscar outras oportunidades e existe infinitas oportunidades para você enfermeiro. Para o enfermeiro graduado, existem opções até mesmo fora do Brasil, onde o enfermeiro vai ganhar muito dinheiro, mas muito dinheiro, se esse é o caso. E ele também vai ter mais qualidade de vida, digamos assim. Mas também existe várias outras graduações, vários outros segmentos que o enfermeiro ele pode inclusive ser empresário, né, dentro daquela área que ele escolheu. Então existe, gente, várias possibilidades dentro dessa profissão maravilhosa também que você pode seguir. Pós-graduação é uma das profissões aí que mais tem pós-graduação, que você pode, se tornar pós urgência em emergência, obstetrícia, várias outras coisas, e tem algumas pós, inclusive, que você pode utilizar para ser empresário, né. Então você pode fazer, inclusive, o seu horário. Eu vejo que muitas pessoas queixam dessa profissão de enfermeiro, porque o enfermeiro trabalha muito, o enfermeiro, né, trabalha demais e não é valorizado e lá. A gente tem que entender aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, que se tem um lugar que não te cabe, se tem um lugar que não te valoriza, existe vários outros lugares que vão te caber e vão te valorizar da forma que você merece, da forma que você tanto quer. Aqui é onde a gente fala sobre o cuidado humanizado, que é o nosso pilar 2, a gente entende que o enfermeiro ele precisa ter uma escuta ativa. Ele precisa entender que o paciente, muitas vezes a dor daquele paciente não é só dor física, pode ser uma dor psicológica. E o psicológico também é saúde. É a gente saber respeitar aquele paciente, entender que a sua dor é diferente da minha dor e não menosprezar aquele paciente, porque às vezes para você, se você estivesse passando por aquela mesma situação, você não estaria sentindo tanta dor. Só que a sua dor é diferente da dor dos outros pacientes e você precisa respeitar que cada um tem a sua dor e a dor ela pode ser tanto física quanto psicológica também. Entender que na nutrição a gente calcula dietas e na enfermagem a gente ajuda o paciente a comer melhor e a comer também com dignidade. Entender que cada paciente que vai estar sentado ali na sua frente pode estar passando por várias situações. Cada paciente tem paciente que às vezes não vai ter o que comer, tem paciente que às vezes as condições sociais dele favorecem com que a doença dele aumente ainda mais. Entender que cada paciente é único e saber respeitar cada paciente e tratar cada paciente de uma forma única é o que vai te fazer ser um profissional maravilhoso. Ali dentro, né, do hospital ou de uma clínica, a gente não tá só olhando para aquelas pessoas, sabe, tirador de pedido? Tirador de pedido, eu gosto muito de usar essa analogia, porque o tirador de pedido, ele só quer tirar pedido. Quanto mais pedido ele faz, melhor é para ele. Ali dentro não. Cada paciente
é um paciente. Eu não quero fazer aquele atendimento rápido. Eu não quero fazer aquele paciente, aquele atendimento com pressa só porque o meu plantão vai acabar, só porque daqui 5 minutos eu tenho que ir embora. Eu quero pegar aquele paciente, eu quero atender aquele paciente com dignidade, eu quero ouvir aquele paciente, eu quero entender que muitas vezes aquela dor que ele está sentindo não é física, né? Eu quero entender e dar para ele o melhor cuidado que eu posso dar. Eu quero, muitas vezes, eu como enfermeira, eu vou estar tratando aquele paciente naquele momento da melhor forma que muitas vezes aquele paciente ele não foi tratado durante dias, né. E eu preciso olhar para esse paciente sim, com muita empatia, com muito cuidado e com muito amor. Gente, enfermagem é sobre respeitar a história do paciente. E isso com certeza vai fazer você salvar muitas vidas. Eu vou falar bem a verdade para vocês, muitas vezes eu fui em hospital, eu fui tratado mal, tanto por enfermeiro quanto por um médico, e aquilo me desestabilizou, em momentos em que eu precisava de um cuidado especial. E quantas pessoas não se sentem dessa mesma forma? Só que teve momentos em que eu também fui ao hospital, toda a equipe de enfermagem, assim como toda a equipe médica, me tratou de uma forma que eu me senti muito acolhida. E foi incrível, porque eu estava passando por situações de saúde complicadas. Todo esse cuidado fez completamente toda a diferença. Eu saí, né, de cirurgias, por exemplo, sem traumas, porque só de fazer a cirurgia ali já era traumático, né, tudo que estava acontecendo. Só que quando eu cheguei e fui muito bem tratada, muito bem acolhida, eu fiquei muito mais tranquila. Eu tenho certeza que a minha recuperação, inclusive, foi muito melhor por conta do olhar que esses profissionais tiveram comigo, de cuidado, de respeito, de empatia. E isso foi muito importante, com certeza. E eu tenho certeza que não só foi importante para mim, como é importante para todo mundo que tá ali buscando uma ajuda, porque eu tenho certeza, ninguém gosta de hospital, né? Se a pessoa ela tá ali, ela tá de fato buscando ajuda, né? Aí, às vezes, eu sei que tem muitas pessoas que pensam assim: "Ah, mas muita gente vai no hospital só para buscar um atestado, para apresentar esse atestado ali para o serviço". E eu venho te falar aqui com toda franqueza do mundo, isso não é da sua conta, tá. Você não sabe o que está passando na vida daquela pessoa, e muito mais do que isso, é que de fato, você está ali para cuidar dessa pessoa. Às vezes essa pessoa ela chega com essa intenção e ela de fato está passando por um problema muito mais além do que a enfermagem vai estar abordando ali. Às vezes aquela pessoa ela está precisando de um acompanhamento médico real, né, e você precisa fazer o seu trabalho, que é de fato cuidar daquela pessoa sem ter o olhar de julgamento, sem ter o olhar de crítica, né? Se for para olhar, que seja com um olhar de tipo, como que eu posso ajudar esse paciente da melhor forma possível. Hoje em dia, a tecnologia ela tá na ponta dos nossos dedos, né? Antigamente, a enfermagem, eu vou trazer alguns vídeos falando como que era feito o cuidado de enfermagem lá atrás, bem atrás mesmo, né, e é bem interessante você entender toda a história da enfermagem se você escolheu, estar nessa profissão. É muito legal, tá, você realmente rever tudo isso, porque isso tudo vai compor você como um ótimo profissional, tá, e eu vou trazer vídeos falando sobre isso. Mas hoje em dia, a enfermagem, gente, ela tá muito mais além, né, hoje a gente tem inclusive a própria telemedicina, o prontuário digital, as bombas de infusão mais inteligentes. Na biomedicina, por exemplo, a gente usa os PCRs, né, agora na enfermagem a gente usa até mesmo os app para monitorar até mesmo sinais vitais em tempo real. E, gente, isso daí é o futuro da humanidade, é o futuro da enfermagem. Já no pilar 4 eu tenho que falar para vocês um pouco sobre gestão emocional. Aqui o bicho pega, porque enfermagem, ela é de fato resiliência em cima de resiliência. E quando você acha que você não tá resiliente de novo, você tem que aprender a ser resiliente. Porque de fato, a enfermagem ela é resiliente. E você é um ser humano, em alguns momentos você vai perder um paciente, em alguns momentos você vai se sentir cansado, exausto, e é aquele momento de você também entender, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de falar é que, como eu sou uma pessoa muito noturna, eu conseguiria muito bem trabalhar de madrugada. Mas se você não é uma pessoa noturna, priorize em fazer plantões em horários que você
Consegue, porque não adianta nada eu querer fazer plantão, por exemplo, muito pela manhã, sendo que pela manhã eu tô caindo de sono. Isso vai fazer com que inclusive eu cometa mais erros, né. Escolham trabalhar dentro dessa profissão em horários que você está mais ativo também. Um dia dentro da enfermagem você está comemorando a alta daquele paciente, né, aquele paciente, vamos supor, tá ali na oncologia, e de repente você tá comemorando que esse paciente foi curado. Só que no outro dia você tá ali deprimido porque aquele paciente, né, você tá passando por um luto, aquele paciente infelizmente veio a falecer. E isso vai acontecer muito porque a gente tá próximo dos pacientes, dependendo da área que você vai estar, você vai ver muito mais isso, por exemplo, UTI mesmo, urgência e emergência, você vai ver muitos pacientes morrendo. Então, enfermagem é sobre, sim, resiliência em cima de resiliência. E tá tudo bem ter dias que você não vai estar tão bem assim. O que não pode acontecer é você tratar um paciente mal só porque você não está bem, só porque você está com problema pessoal. Então, você tentar entender que a chave de ser um bom enfermeiro é separar isso daí, é o que vai fazer você de fato ser uma pessoa que vai ser lembrada por diversas pessoas. Por exemplo, todo mundo, toda cidade tem um postinho de saúde, né, e postinho de saúde, ali os pronto atendimentos, você vai lá, né, fazer a sua consulta e vai ter enfermeiros, inclusive médicos, que você vai lá e você fala assim: "Nossa, eu gosto tanto de passar com aquele enfermeiro ou com aquela enfermeira", porque você sabe que aquela pessoa é uma pessoa empática, ela consegue te ouvir, ela consegue compreender, porque as pessoas às vezes estão acostumadas com uma coisa ruim, que é "Nossa, aquele médico puxou minha orelha, aquele médico é chato, aquele médico, nossa, pega no pé", e isso não deve acontecer. "Aquele enfermeiro foi estúpido comigo", isso não deve acontecer. Você não deve se posicionar como um profissional assim: "Ah, Bruna, mas aí vim pessoas que vai me tratar mal". E eu venho te falar uma coisa, e isso que você leve para sua vida toda, não importa a forma como uma pessoa te trata, tá? Você não tem que, se modificar, se tornar uma pessoa ruim, porque o outro te tratou mal. Isso vai fazer só o mal para você mesmo. Aprender a não levar para casa, aquele problema que você tá enfrentando, né, é o primordial. Então isso daqui é igual curativo. É tão importante você saber a não levar para casa, como é tão importante você saber fazer curativo. Porque se você aprender a não levar para casa todos aqueles problemas que você está enfrentando ali com os seus pacientes e tudo mais, com a pessoa, com um paciente que você perdeu, né, que você estava tendo um contato com ele ali, eu sei que você vai ficar triste, mas não aprender a não levar para casa é tão importante como você aprender a fazer um curativo. Porque isso de fato vai fazer você ser aquele profissional. Imagina se toda pessoa que você perde, você se destrói, você se desmorona. Quem vai estar ali no outro dia para cuidar do paciente? Do paciente que vai estar precisando de você também. Então essa é uma profissão muito difícil, é uma profissão muito bonita, ao mesmo tempo muito difícil. As matérias são difíceis, não são matérias fáceis, não são, fáceis de pegar, não são fáceis de gravar, você vai sim ter dificuldades, assim como acho que todo graduando tem dificuldade, assim como todo técnico também que está estudando tem sim as suas dificuldades, porque a gente está lidando com vidas, e qualquer erro pode ser sim ser fatal. Então é uma profissão que você precisa sim estar com os olhos bem abertos, prestando muita atenção, né, nada de brincadeira, é uma profissão muito séria, é uma profissão muito bonita, é uma profissão que salva vidas, é uma profissão do futuro, né, que sem enfermeiros, infelizmente, né, teriam muito menos pessoas no mundo, porque a gente precisa desses profissionais. É uma profissão que, de fato, você precisa, ter certeza se é isso que você quer. Por exemplo, não adianta nada você escolher essa profissão, sendo que você acha que não consegue lidar com o luto, né, não adianta nada você escolher enfermagem se você é uma pessoa que tem medo, pânico de sangue. Eu conheço pessoas que têm medo de sangue e se tornaram ótimos enfermeiros. É uma profissão que de fato você precisa pensar, raciocinar, buscar mais informações, aqui dentro vai ter várias informações para você entender se de fato, assim, essa profissão é para você. E eu espero você então no próximo vídeo.